Existe um número que a maioria das pessoas desconhece completamente. Quando um avião comercial é forçado a pousar sem trem de pouso, a taxa de sobrevivência dos ocupantes, em condições de execução correta do procedimento, supera 95%. 95%. Num evento que parece, para qualquer passageiro que olhe pela janela e veja faíscas deslizando pelo asfalto, uma sentença de morte certa. A ciência dos pousos de emergência sem trem revela algo contraintuitivo. O ventre de um avião bem projetado, tocando uma pista de concreto a velocidade controlada, distribui a energia de impacto de forma muito mais eficiente do que um acidente convencional, com um trem estendido em ângulo errado. O problema não é a física. O problema é chegar até esse momento com o avião na configuração certa, a velocidade certa e um piloto que sabe exatamente o que está fazendo. Nos próximos 16 minutos, vamos percorrer 9 casos reais em que o trem de pouso falhou de formas completamente diferentes, em aviões diferentes, em décadas diferentes, e analisar por que alguns terminaram em milagres e outros em tragédia. Abrimos com um caso que envolveu não uma, mas 2 falhas simultâneas que transformaram uma decolagem de rotina numa luta pela vida sobre os campos nevados da Suécia. Em 27 de dezembro de 1991, o Scandinavian Airlines voo 751, um MD-81, decola do aeroporto de Arlanda, em Estocolmo, com 91 passageiros e 6 tripulantes. Segundos após a decolagem, ambos os motores perdem potência quase simultaneamente por ingestão de gelo que havia se acumulado nas pás durante o longo período de espera em solo. O capitão Stefan Rasmussen e o copiloto Kurt Stark enfrentam a impossibilidade de manter altitude sem qualquer propulsão. Rasmussen tomou uma decisão em menos de 30 segundos: pousar o MD-81 num campo agrícola nevado à esquerda da pista de decolagem. Não havia tempo para baixar o trem de pouso completamente. A aeronave tocou o solo com o trem parcialmente estendido, deslizou pelo campo nevado e parou entre árvores, sem desintegrar a fuselagem. Todos os 97 sobreviveram. A investigação identificou que o protocolo de verificação de motores, após períodos longos de espera em temperatura negativa, era insuficiente. O SAS 751 gerou um novo padrão de inspeção de pás de compressor após períodos de solo em condições de gelo, hoje aplicado globalmente. Avançamos uma década e cruzamos para o outro lado do mundo. Em 22 de agosto de 1999, o China Airlines voo 642, um MD-11, realiza a aproximação para Hong Kong durante um tufão de intensidade severa. Ventos cruzados extremos, visibilidade reduzida e turbulência intensa acompanham toda a aproximação final. O MD-11 toca a pista com ângulo de rolagem excessivo, a asa direita raspa no asfalto e o trem de pouso direito colapsa sob o impacto assimétrico. O avião capora e pega fogo. De 315 pessoas a bordo, 312 sobreviveram. 3 morreram. A investigação de Hong Kong identificou que a decisão de continuar a aproximação em condições meteorológicas que superavam os limites operacionais do MD-11 foi o fator determinante. O acidente do China Airlines 642 gerou revisões nos procedimentos de decisão de pouso em condições de vento, cruzado limite, e estabeleceu novos critérios de cancelamento de aproximação automático para a categoria do MD-11. O próximo caso nos leva à Indonésia e a um evento que poderia ter terminado de forma muito diferente sem a precisão absoluta da tripulação. Em 5 de janeiro de 2002, o Garuda Indonésia voo 421, um Boeing 737-300, realiza a aproximação para Yogyakarta, após uma tempestade severa ter desativado ambos os motores por ingestão de água.
O capitão Marvoto Komar identificou o rio Bengawan Solo, abaixo, como única opção e executou um ditching controlado, um pouso em superfície de água, num rio que pela largura e profundidade permitia o toque sem desintegração imediata. O trem de pouso foi mantido recolhido deliberadamente porque estendê-lo num pouso aquático aumenta dramaticamente o risco de capotagem ao criar resistência assimétrica na superfície da água. 60 sobreviventes de 62 a bordo. A decisão técnica de não estender o trem foi tão correta quanto a escolha do local de pouso. Este caso é ensinado até hoje como exemplo de que, em certas emergências, o trem recolhido é a configuração mais segura possível. Chegamos a 2003 e a um dos casos mais filmados desta lista, que circulou amplamente na internet. Em 25 de junho de 2003, um MD-11 de carga da FedEx Express realizava a aterrissagem em Memphis, quando o trem de nariz retornou para a posição recolhida durante o toque. A aeronave mergulhou de nariz, o motor esquerdo tocou o solo e o avião capotou na pista em câmera lenta. Os 2 pilotos sobreviveram com ferimentos moderados. A investigação identificou falha hidráulica no atuador do trem de nariz, um componente que havia passado por manutenção recente. Este caso específico gerou revisão obrigatória dos procedimentos de teste de pressão hidráulica em atuadores de trem após qualquer manutenção. Um protocolo que antes existia, mas não era sistematicamente verificado em linha de manutenção. 4 casos percorridos, 4 categorias distintas de falha de trem. Cada um com sua própria causa, seu próprio desfecho, sua própria lição. Se este episódio está revelando para você que a segurança aérea é construída caso a caso, peça por peça, pouso por pouso, deixa o teu like agora. Esse gesto simples é o que mantém este canal produzindo conteúdo com este nível de profundidade. Inscreve-se e ativa as notificações para não perder o próximo episódio desta série. E comenta aqui embaixo qual desses casos te surpreendeu mais até agora. A sua resposta nos ajuda a entender o que você quer ver nos próximos vídeos. Seguimos para o caso que mais diretamente transformou o treinamento de simulador em todo o mundo. Em 1º de novembro de 2011, o LOT Polish Airlines voo 16, um Boeing 767-300, realiza a aproximação para Varsóvia com 231 pessoas a bordo quando o sistema hidráulico principal entra em colapso e o trem de pouso não responde ao acionamento. O capitão Tadeusz Wrona passou 1 hora e 20 minutos em voo de espera, consumindo combustível para reduzir o peso de pouso, realizando tentativas múltiplas de extensão do trem por gravidade e pressão alternativa, comunicando com calma os passageiros sobre a situação e coordenando com os serviços de emergência de Varsóvia. Quando o peso atingiu o valor calculado como ótimo para o pouso sem trem, Wrona alinhou o 767 com a pista com uma precisão que os dados do gravador de voo descreveram como próxima ao ideal teórico. A fuselagem tocou o asfalto centralmente, deslizou em linha reta e parou. 0 mortes. 0 feridos graves. O lote 16 se tornou imediatamente o caso de referência para todos os fabricantes e autoridades de aviação que trabalham com treinamento de emergência. A Boeing desenvolveu novos módulos de simulador especificamente baseados neste voo, e o lote 16 é hoje parte obrigatória do currículo de recertificação de pilotos de 767 em múltiplas jurisdições. Avançamos para um caso americano que revelou uma categoria de falha de trem raramente discutida. Em 5 de julho de 2013, o Southwest Airlines, voo 3245, realiza a aterrissagem no aeroporto LaGuardia, em Nova York, quando o trem de nariz colapsa durante o toque. A aeronave mergulha de nariz, a proa raspa no asfalto e o avião para no meio da pista. 9 feridos leves entre os 154 passageiros e tripulantes. Nenhuma morte.
A investigação identificou que o atuador do trem de nariz havia sofrido fadiga estrutural em componente interno não acessível para inspeção visual de rotina. A falha era invisível por fora. O Southwest 3245 acelerou o desenvolvimento de novos métodos de inspeção não destrutiva para atuadores de trem de nariz, usando ultrassom e raio-x portátil em linha de manutenção, sem necessidade de desmontagem completa do conjunto. O próximo caso nos leva ao Oriente Médio e a um pouso que foi tecnicamente impecável numa situação onde a maioria das tripulações teria encontrado muito mais dificuldade. Em 28 de julho de 2011, o Egyptair voo 843, um Boeing 737-800, realiza a aproximação para o aeroporto do Cairo, quando o trem de pouso principal esquerdo não confirma a extensão total. A torre reporta visualmente que o trem parece parcialmente estendido. O capitão optou por realizar uma aproximação de baixa altitude sobre a pista para que técnicos de solo com binóculos pudessem confirmar a posição real do trem. A confirmação foi negativa. O trem esquerdo estava travado em posição de 90 graus, perpendicular à fuselagem, não paralelo ao eixo de voo como deveria estar. Qualquer pouso naquela configuração resultaria em colapso imediato e capotagem. O capitão executou o pouso com o trem direito e o nariz como apoios, mantendo a asa esquerda nivelada até desaceleração máxima antes de deixar o toque lateral. Todos sobreviveram sem fatalidades. A falha foi rastreada até um pino de travamento que havia sido instalado de forma incorreta durante manutenção programada na semana anterior. Encerramos com o caso que resume de forma mais completa tudo o que esta lista apresenta. Em 8 de agosto de 1993, o Lufthansa voo 2904 realiza a aterrissagem em Varsóvia durante uma tempestade severa com ventos cruzados extremos. Um Airbus A320 com 72 pessoas a bordo. O A320 toca a pista com vento cruzado em rajada de 90 graus e aquaplana, deslizando lateralmente sobre a pista molhada. O trem principal direito sai da superfície pavimentada e afunda na grama lateral da pista. Quando a roda direita toca o asfalto novamente, a diferença de atrito gera uma força rotacional que arrasta o avião para fora da pista. O A320 para com o trem direito completamente colapsado, a asa tocando o solo e um motor danificado. 2 mortos entre os 72 a bordo, ambos por problemas cardíacos durante a evacuação de emergência. 70 sobreviventes. A investigação polonesa e alemã identificou que o A320 havia tocado a pista a velocidade ligeiramente superior ao mínimo seguro para as condições de vento, uma margem que em condições normais seria aceitável, mas que naquele nível de vento cruzado eliminou toda a reserva de controle lateral do avião. O Lufthansa 2904 gerou a revisão dos critérios de velocidade de aproximação em condições de vento cruzado, limite para toda a família de aeronaves Airbus, e foi o caso que mais influenciou o desenvolvimento dos atuais alertas automáticos de limitação de vento cruzado no Airbus A320. Ao reunir esses 9 casos e olhar para eles como um conjunto, o que emerge é uma taxonomia completa das formas como o trem de pouso pode falhar. Falha hidráulica, falha de atuador, manutenção incorreta, fadiga oculta, dano por impacto em pouso, configuração errada por instalação, colapso por força lateral excessiva. Cada categoria tem sua própria causa raiz, sua própria prevenção específica e sua própria história de investigação que gerou protocolos distintos. A lição que atravessa todos esses casos é técnica, mas profundamente humana ao mesmo tempo. Sistemas mecânicos complexos falham de formas que os projetistas não anteciparam completamente. O que determina o desfecho não é a ausência de falha,
porque a falha sempre vai acontecer em algum ponto. É a qualidade da resposta humana quando a falha chega. Treinamento real, com simuladores que replicam fielmente as sensações e decisões necessárias. É o único investimento que prepara um ser humano para os segundos que determinam se 95% dos passageiros chegam em casa. Compartilha este episódio agora com alguém que trabalha em manutenção aeronáutica, em engenharia ou em qualquer área onde componentes mecânicos críticos são responsáveis por vidas. A história do trem de pouso é uma das mais ricas da aviação em termos de variedade de causas e lições. Se ainda não está inscrito neste canal, faz isso agora. No próximo episódio, vamos entrar num território que combina erros humanos com cultura institucional tóxica. Os casos em que pilotos experientes travaram com o problema à frente e simplesmente não conseguiram reagir, não por falta de treinamento, mas por exaustão acumulada que nenhuma companhia havia decidido realmente enfrentar. Até lá, 95% não é sorte, é preparação.